18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. São 6 horas 2 minutos em Manaus. Você em 100,7. Nós vamos juntos até às 7 da noite com mais uma edição do 18 horas. Alô, Karime Leão. Alô, Carlão. Fala aí, tudo bem? Muito boa noite. Muito boa noite para você também, sintonizado aqui com a gente em 100,7. É isso aí. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. Olá, querido ouvinte, contamos com a sua participação aqui em 100,7 no programa 18 horas. É simples e fácil, é só você acionar aí o 994887592 e fique à vontade. Manda um zap pra gente, a gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente fala aqui no 18 horas. E vale também a sua sugestão de assunto. Lembra, está valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Manda também a sua mensagem de texto. Legal, participe conosco, 994887592. Mix. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. Fim de semana de forte chuva causa transtornos em toda a cidade. Prefeitura de Manaus intensifica as ações do Comitê de Crise para atender as famílias afetadas. Homem é preso acusado de estuprar adolescente em situação de vulnerabilidade social em troca de comida. Aqui em Manaus, o ministro da Educação, Camilo Santana, participa de inauguração de uma unidade do Instituto Federal do Amazonas. Legal, 6:04. Mais uma vez, obrigado pela sua participação, pela sua audiência, pela sua presença aí em 100,7. Vamos juntos com esses e outros assuntos. Você confere os destaques de hoje, segunda-feira, 31 de março de 2025, está no ar para você. Mais uma edição do 18 horas. 18 horas. A gente começa dando um giro pelo trânsito, né, Karime? Pela cidade de Manaus. Vamos lá, vamos conversar com o repórter André Meirelles, que está acompanhando como está a volta para casa agora, 6h04. André, por onde andas? Boa noite. Trânsito. Isso mesmo, Karime, Carlão, boa noite pra vocês, boa noite você que nos acompanha ao vivo aqui na 100.7 Mix Manaus. Olha só, a gente tá nesse momento aqui onde foi instalado, Karime, Carlão, aquele semáforo, né, aqui na Maceió, com a Rua Belém. E a gente vai trazer as atualizações de como tá o trânsito nesse momento por aqui também, o que acontece nesse exato momento. A gente começa falando da Rua São Luís, que para acessar a direita no sentido centro-bairro da Maceió, está com a direita livre com atenção. A gente também fala que não tem semáforo nesse local, mas tem as sinalizações de placas, né? Mostrando aí que o trânsito é livre com atenção para a direita para pegar esse sentido da Maceió, sentido centro-bairro. Aqui nesse momento está um agente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana que está fazendo a orientação de quem vem ali. Está fazendo aquele acesso pela Avenida Humberto Calderari e vai pegar aqui a Rua São Luís. Tem uma linha de retenção, que é aquela que é o obrigatório parar. Mas pode, segundo então o agente de trânsito, você pode fazer, você que trafegar aqui pela Rua São Luís, tem a linha de retenção, o pare aqui no local, mas você pode fazer então essa conversão à direita com o livre com atenção para você que vai acessar a Avenida Maceió no sentido centro-bairro. E a gente vai falar agora como é que está o trânsito pela Avenida Maceió no sentido centro-bairro. Está aí um trânsito moderado, não está aquele trânsito pesado, carregado ainda, como algumas vezes pro horário agora de pico, né? E agora no sentido, continuando falando da Avenida Maceió no sentido bairro centro, que é o que importa nesse momento, está também com uma leve retenção por conta, claro, desse semáforo que foi instalado aqui bem próximo, nas proximidades da Avenida Maceió, desse cruzamento, Avenida Maceió com a Rua Belém. Agora vamos falar da Rua Belém no sentido de quem vem ali, no sentido de quem vem bairro para acessar a Avenida Maceió agora, porque pode fazer esse acesso. Você que vem nesse momento pela Rua Belém ou vai acessar a Rua Belém, nesse sentido de quem vem para acessar a Avenida Maceió no sentido bairro, centro-bairro, perdão, bem próximo ao posto de gás de combustíveis que tem aqui no local. Nesse sentido, você não precisa mais fazer aquele retorno que é bem próximo do cemitério para que você possa retornar para acessar a Maceió no sentido centro-bairro. Agora foi instalado esses semáforos aqui no local e você pode acessar por trás aqui do cemitério, na Rua Belém, direto
reto para você ir para sua esquerda, para Maceió, né? De quem vem nesse sentido, esquerda para Maceió, que é esse sentido que a gente fala, para não complicar aqui, centro-bairro aqui no local. Então são muitas informações que a gente tenta levar para quem está nos acompanhando nesse momento, para que não se perca. Por enquanto, a situação tá assim, ou seja, foi instalado esses semáforos porque era pedido aí que era pedido aqui no local a faixa de pedestre, porque muitos pedestres ficavam muito tempo aqui no local e não conseguiam atravessar. Então foi instaladas faixas de pedestres também com acesso aqui para pessoas com deficiências, né, físicas, e também foi instalado esses semáforos aqui no local justamente por causa dessas faixas de pedestre. E nesse local que está acontecendo, está sendo feito esses estudos até mesmo pelos agentes de trânsito que estão aqui para poder a gente saber como é que vai ficar aí a situação. Conversando com alguns condutores, então divide opiniões, Karime Carlão. Uns acham que melhoraram bastante, outros acham que não, está complicada a situação por aqui. Até porque a gente traz as informações que aqui na Rua Belém, de quem está acessando aqui, que precisava acessar antes aquele retorno para ir para Maceió, agora não precisa mais, porque tem um semáforo que a rua antes que era fechada, agora ela está livre para que a pessoa possa acessar aqui a Avenida Maceió no sentido centro-bairro. Então, conversando com alguns condutores, alguns acharam que melhoraram, outros acharam que pioraram, mas é isso que acontece nesse momento. É claro, essas informações estão sendo coletadas aí para dar mais ênfase aqui à situação, Karime Carlão. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Valeu, André. Agora são 6h08, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha lá, e não para de chover em Manaus. O temporal castigou a cidade durante todo o fim de semana e segue trazendo transtornos nesta segunda-feira. Começou a semana chovendo. A intensidade foi acima do esperado e por isso a cidade parou. Ruas ficaram inundadas e moradores ficaram ilhados, Karine. Exato, Carlão. A intensidade da chuva foi tanta que no domingo desabou o muro da sede da Polícia Federal lá no bairro Dom Pedro. Segundo a Defesa Civil, o volume de água foi responsável por comprometer a estrutura de concreto e ferro que não resistiu e cedeu. Essa e outras imagens impressionantes dos problemas causados pela chuva forte rodaram as redes sociais nesse fim de semana. A Avenida Brasil, na altura da Compensa, o Icarapé transbordou e a via ficou completamente debaixo da água. Em outras ruas, os moradores registraram um verdadeiro rio encachoeirado pela frente daí das casas. As casas, então, foram invadidas praticamente pelas águas, né, Karine? Passando, né, esse rio encachoeirado passando pela porta da casa das pessoas, é claro que alguma coisa entrou, né? A água entrou, invadiu a casa de algumas pessoas, de alguns moradores. E quem está acompanhando os registros de perto da chuva é o repórter Kennedson Paes, que conversa agora ao vivo aqui com a gente no 18 horas. Boa noite, Kennedson. Falando de imagens, uma outra imagem que rodou as redes sociais foi a de um homem usando uma geladeira velha como bote para atravessar uma rua alagada. Essa imagem impressionante foi registrada inclusive hoje, não é, Kennedson? Boa noite. Oi, Karime, muito boa noite para você, boa noite a todos que acompanham agora o 18 horas. Você que nos acompanha pelo YouTube vai ver agora o momento em que isso acontece. Um morador que não teve o nome identificado, ele estava ali para tentar atravessar a Rua Q, lá no bairro Armando Mendes, local onde várias ocorrências acontecem. Dá para ver pelas imagens que o homem ele utiliza ali a carcaça de uma geladeira para poder tentar atravessar de um lado para o outro da Rua Q. E naquele local, inclusive, ele pegou a carona de um daqueles micro-ônibus amarelinhos para poder atravessar para o outro lado da pista, que estava ali completamente submerso devido a um problema no córrego ali naquela região. Na Rua Q, inclusive, já estive no local. Nesse local, várias casas foram construídas de modo irregular em cima do igarapé. A gente sabe que nem todo mundo constrói essas casas porque realmente quer estar naquela condição. A gente sabe que não querem estar naquela condição, mas muito também dos problemas que são gerados na Rua Q, eles foram contribuídos, sabe por quê, Karime? Sim, fala. Devido à falta de conscientização da própria população. A gente falou isso da última vez, que as pessoas jogam tudo no lugar errado, nos igarapés, não jogam, não fazem o descarte do lixo corretamente. E, inclusive, a gente vê sofá, geladeira, sei lá, móveis, principalmente cama. Ali materiais plásticos como garrafas PET. Sim. Aí todo o tipo de lixo eles acabam jogando assim do lado de casa. É como se abrir uma janela, vou jogar o lixo pro lado de fora. Exatamente. É mais ou menos nesse nível. Exatamente. E aí você percebe que ali é uma rua, você conseguiu ver ainda há pouco que é uma rua normal.
normal, e tem uma tubulação de drenagem, que é uma manilha comum, que não passa de 2 metros ali. É comum para água, né, gente? Exatamente, não é para carregar lixo. E aí você vê resto de camas, resto de sofá, e aí é claro que entra em colapso, e a situação fica degradável. Qualquer drenagem, qualquer tubulação entraria em colapso. Exatamente. A questão é essa. Exatamente, mas esse não foi o único caso, não. A gente também vai falar agora, a gente vai mostrar o vídeo 2, ele que vai mostrar para quem nos acompanha pelo YouTube a situação lá na Avenida Brasil. Você que geralmente costuma acessar a Avenida Brasil para ir em sentido Ponta Negra, Tarumã, muita gente enfrentou dificuldades na noite desse domingo porque o córrego, o Igarapé, que cruza ali o bairro Compensa, ele ficou completamente, o nível da água foi tão grande que avançou para dentro da rua, né? Virou uma coisa só. Um Igarapé só. Exato, virou um rio só. Ali no bairro Compensa existe uma característica muito específica, porque todo o bairro ele é cortado por igarapés. Sim. Então todo o fluxo desses igarapés, eles acabaram transbordando e invadindo várias casas na região. Lá no Vale do Sinai, no bairro Cidade Nova, que a gente vai colocar agora o vídeo 3, nossa, a gente consegue visualizar. Aí é uma verdadeira corredeira na frente da casa das pessoas. Virou um rio negócio inacreditável. Realmente muitas casas foram afetadas. Da mesma forma, a gente vai mostrar agora o vídeo 4 lá na Avenida Max Teixeira, que também foi difícil de atravessar a via porque tinha muita água na pista e o negócio foi bastante feio. A gente vai mostrar agora também o vídeo 5, que é o muro da Polícia Federal, que ele também desabou devido à grande quantidade de chuva, Karime. Inclusive, existia a previsão de 50 milímetros de chuva para aquela ocasião, para domingo, só que nem chegou a tudo isso, mas o resultado foi realmente avassalador, porque vários imóveis foram destruídos, houve várias ocorrências de chuvas espalhadas pela cidade de Manaus. Sim. A gente também vai colocar agora um outro vídeo, que é o vídeo 6, lá do Morro da Catita, que fica lá na comunidade de Valparaíso, gente. Olha só como é que ficou a situação. Para você que nos ouve pela rádio, houve uma erosão próximo da casa de uma moradora, que inclusive ela conversou com 18 horas, a gente vai ouvir ela agora, para que a gente possa saber de quem vive nessa situação, como é que ela está se sentindo nesse momento. Vamos ouvir a moradora. E eu já moro aqui há 25 anos, isso nunca tinha acontecido. A minha casa caiu a metade. A casa do meu vizinho do lado caiu também a parte da cozinha e o banheiro dele de trás. E agora eu tô com medo, porque caiu mais ainda o barranco, toda a chuva que dá, o barro fica mole. 18 horas. Além, Karine, dessa situação de alagamentos espalhados por toda a cidade, o deslizamento de terra, ele de fato, ele é um problema que as autoridades já têm alertado, inclusive o Serviço de Monitoramento Geológico do Brasil, ele também disse que possuem 100 áreas de risco, um risco muito elevado para deslizamento de terra, principalmente nessas áreas que a gente mostrou ainda há pouco, como Zona Norte, também Zona Leste. O nível da água, que a gente falou ainda há pouco, ele foi muito grande, a tendência era que fosse de 20 a 30 milímetros, ultrapassou essa marca e já resultou em muitos prejuízos aqui em nossa capital. Ainda há pouco, a Prefeitura de Manaus, ela publicou nas redes sociais dela uma ação que aconteceu no beco Alexandre Herculano, que é lá no bairro Compensa, onde foi um dos locais mais afetados, e lá na ocasião eles cadastraram, verificaram a situação das casas, levaram cesta básica, levaram leite para criança. Então houve uma ação muito grande da Prefeitura ainda há pouco por lá para minimizar esses impactos. Exatamente, Kennedson Paz. Inclusive a Prefeitura está na rua, os agentes, as secretarias da Prefeitura estão na rua justamente para catalogar, minimizar os impactos, cadastrar essas famílias para receber o aluguel social, enfim. Muito obrigada pelas suas informações. A gente sabe o quê? Que choveu acima da média, a chuva muito. Foi tão intensa a ponto de derrubar lugares que nunca haviam corrido risco, como a parte da casa dessa senhora que falou que morava lá há 25 anos e até então nada de ruim tem acontecido, inclusive o muro da sede da Polícia Federal, gente, derrubou, não aguentou a força da chuva. Além dos ventos também, né? Também, exatamente, além dos ventos. Obrigada pelas informações. Seguindo falando dos trabalhos da Prefeitura, né, Carlão?
Carimilhão, realmente choveu e está chovendo muito mesmo, mas a Prefeitura de Manaus segue nos trabalhos para atender a população atingida pelo temporal desse fim de semana. Pelo menos 12 chamados foram registrados, Carim, ouvinte, no centro de cooperação da cidade. O prefeito Davi Almeida afirmou que vai intensificar ainda mais os trabalhos com as secretarias municipais. Carlão, inclusive o prefeito determinou que o comitê de crise continue os trabalhos nas áreas atingidas e determinou também uma atenção maior aos atendimentos às famílias mais afetadas pela forte chuva do fim de semana. As equipes estão mobilizadas para atender ocorrências de alagamentos e deslizamento, prestando assistência imediata para a população. E o repórter André Meirelles acompanha o trabalho e traz pra gente agora mais detalhes. Boa noite, Karime, Carlão, boa noite a você ouvinte que nos acompanha aqui na 100.7. Olha, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, afirmou que a prefeitura vem garantindo atendimento a todas as famílias afetadas pelas chuvas que acontecem desde a noite desse domingo aí, nesse inverno amazônico, né? E que também o objetivo da ação conjunta é intensificar o trabalho já iniciado na noite de domingo. Tiveram aí as equipes da prefeitura que foram mobilizadas para atender as ocorrências de alagamento e deslizamentos, prestando assistência imediata à população. Dentre outras atuações, a prefeitura realizou atendimentos emergenciais a 7 famílias que foram atingidas pelas chuvas que moram no beco Campos Sales, próximo à Avenida Brasil, no bairro Compensa, na zona oeste de Manaus. A gente está falando que na noite de ontem aconteceu até aqueles vídeos que viralizaram nas redes sociais que mostram ali que assim que estava chovendo, alagou todo praticamente o Igarapé do Franco, que é aquele que fica em toda a Avenida Brasil, ali o Igarapé transbordou e acabou alagando várias casas pelo local. Inclusive, uma dessas casas que foram alagadas foi ali no beco Campos Sales, que aconteceu essa situação e de imediato as secretarias da Prefeitura de Manaus foram até o local para atingir essas famílias que foram atingidas, né, pela cheia. No local foi realizada uma ação conjunta que intensificou o trabalho que foi iniciado já na noite de domingo, ou seja, ontem mesmo, domingo, estiveram as equipes lá no local, a Defesa Civil Municipal também esteve no local e hoje pela manhã continuou aí essa visita, né, das secretarias através dessas famílias que foram atingidas, inclusive onde a gente está falando lá no beco Campos Sales. As demandas elas foram recebidas pelo DISC 199 da Defesa Civil, que opera 24 horas na sede do Centro de Cooperação da cidade, na zona centro-sul de Manaus. Os principais registros ocorreram na zona oeste da capital amazonense e o diretor de operações da Defesa Civil, José Mendes, a gente vai conferir agora a fala dele, que ele diz que as equipes ainda assim permanecem em campo mesmo depois dessas fortes chuvas para auxiliar aí a população de Manaus. Nós estamos atendendo desde as primeiras horas de ontem, diuturnamente, a Defesa Civil, juntamente com as secretarias, se hermanaram para ajudar essas famílias que perderam tudo. Ontem a chuva foi atípica, né, em Manaus, vários bairros alagaram, inclusive aqui na Avenida Brasil. E nós estamos aqui por determinação do nosso prefeito Davi Almeida, nosso secretário de Defesa Civil de Junho, que é dar resposta imediata para atender essas famílias. Olha, ainda, Karime, Carlão, as famílias receberam 9 cestas básicas doadas por meio do Fundo Manaus Solidário. Inclusive a diretora-presidente do Fundo Manaus Solidário, Viviana Lira, ela destacou essa mobilização da prefeitura para ajudar aí os atingidos por essas cheias, inclusive essas famílias aí que foram as mais atingidas ali no beco. Nós estamos fazendo relatórios do que cada família necessita nesse momento e com certeza nós já entraremos com esse apoio. A gente tem também a fala do subsecretário operacional da CEMUSP, que ele relatou que diariamente a Avenida Brasil ela tem recebido aí serviços de limpeza. Esse material é todos os dias que a Prefeitura de Manaus, através da CEMUSP, ela recolhe nessa via, todo santo dia. Inclusive agora nós estamos com o nosso pessoal de conscientização, ela não é improvisada, que você sabe que não dá para movimentar, ela é uma política nossa de falar para as pessoas que lugar de lixo é na lixeira. Karime, Carlão, a gente também recebeu aqui uma nota da Prefeitura de Manaus que diz que segue monitorando a situação e adotando medidas para reduzir os impactos das chuvas. As equipes permanecem em campo prestando atendimento às famílias afetadas e também atualizando a população pelos canais oficiais. E que também é importante que a população esteja preparada para as condições do mau tempo e adotem as preocupações necessárias. Além disso, é recomendado evitar o acúmulo de água parada, visando também prevenir a proliferação de mosquitos
mosquitos transmissores de doenças, né? Então, a orientação fica aí, além também dessa orientação de não descartar, né? Jogar os lixos ali nos igarapés, que é importante para evitar isso. Também é importante, assim que passar todas as chuvas, né? Assim que passar a chuva, né? Esse período de chuva, é importante ver aí se não tem água parada ali no local, que é importante também, né? Para evitar aí o que a gente conhece do mosquito da dengue, Karime e Carlão. Sem dúvida. Você está ouvindo 18 horas. Obrigada pelas informações, André Meirelles. E lembrando que o número da Defesa Civil é 199. Qualquer situação de emergência, qualquer aperto, né, Carlão? Sim. Ligue logo 199. para Defesa Civil 99. Olha, no meio de tanta chuva, vamos saber aí a previsão do tempo para amanhã com Vanessa Lima. Boa noite, Vanessa. Então, vai continuar chovendo durante toda a noite e madrugada? Previsão do tempo. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a você que acompanha a gente aqui no 18 horas. E a semana já começou bem chuvosa aqui na cidade, né? E à noite, apesar de não ter assim um volume de chuva tão grande como nós tivemos na noite de ontem, também promete pancadas de chuvas que podem se estender até a madrugada. E a previsão do tempo para amanhã, 1º de abril, terça-feira, segundo o Clima Tempo, será de uma terça com previsão de sol com algumas nuvens pela parte da manhã. No começo da tarde, podemos ter chuvas isoladas, que podem sim ficar mais fortes quanto o dia vai passando. À noite, o céu vai continuar nublado, mas a chuva ela vai diminuir. Não vai ser tão forte quanto a que nós tivemos ontem. E a temperatura nessa terça varia entre mínima de 25 e máxima de 29 graus. A umidade relativa do ar fica em torno de 75 a 95%, com 90% de chances de chuva na cidade. Muito obrigada pelas informações, Vanessa Lima, ao vivo. Legal, Vanessa, 6h23, você era o melhor mix do Brasil. Agora nós vamos falar de política, não é isso, Karime? Vamos dos bastidores da política. Ok, já está aqui com a gente, vamos lá. E o ministro da Educação, Camilo Santana, participou aqui em Manaus de um evento aqui no Amazonas, de um evento para inaugurar uma unidade do Instituto Federal do Amazonas no interior. E nas fotos oficiais, o grupo que mais apareceu lá ao lado do ministro foi o senador Omar Aziz, o prefeito de Manaus, Avião Almeida, e o senador Eduardo Braga. Blink, boa noite, Blink. Essa é mais uma daquelas situações em que a ausência fala mais, não é não? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. E boa noite para você que está com a gente na 100.7. Exatamente isso. A gente não sabe exatamente porquê, mas a verdade é que o governador Wilson Lima e o vice Tadeu de Souza não estavam presentes nesse momento. Essa foi uma agenda que estava anunciada aí desde sexta-feira. A gente já sabia da vinda do ministro por aqui. Então, o que nos cabe falar agora é sobre essas ausências. Essas ausências chamaram a atenção e a gente vê, então, esse outro grupo político, né? A gente fala de Omar Aziz, Eduardo Braga, o prefeito, os senadores Eduardo Braga e Omar Aziz e o prefeito Davi Almeida. Fala-se nos bastidores da possibilidade de Davi Almeida vir como governador e trair aí esse primeiro acordo com Omar Aziz. O prefeito Davi Almeida já veio a público dizer que não interessa a ele ser governador, que ele está caminhando junto com Omar. E quando eles se apresentam juntos, a gente vê uma confirmação, digamos assim, né, dessa união. E quando a gente vê o Wilson Lima e Tadeu de Souza de fora disso, fica também uma mensagem, porque nada na política é à toa. Karime, Carlão. Cíntia Blink, hoje a deputada Alessandra Campelo deu uma entrevista, né? E ela falou sobre o futuro político do governador Wilson Lima. Como foi isso, Blink? Pois é, na verdade o assunto era ela, né? Ela estava ali no centro da roda, aquela contradança de entrevista, ela e o entrevistador, que era o Issa Abraão, no Tribuna Livre, na Rádio Onda Digital. Mas em um momento começaram a falar sobre 2026, que é o ano que a gente está na política, né? Como a gente sabe aqui, o ouvinte que chega agora não entendendo nada. É porque quando acaba 2024, aí todo mundo já está pensando no ano de 2026, que é um ano também de fazer campanha, é um ano também eleitoral. E aí tem um momento em que ela deixa escapar que o Wilson Lima está tendendo mais ao cargo de senador do que a ficar até o final como governador.
e depois ficar sem mandato. Por que é importante a gente saber para onde vai o governador Wilson Lima? Porque dependendo da ação dele, outras ações podem acontecer. Aquele efeito dominó, assim. Então, se ele vem para o Senado, como diz a deputada, e a deputada tem uma relação de proximidade aí com o governador Wilson Lima, ela faz parte da base do governo há tempos, né? Não de agora, desde o primeiro mandato. Então, a gente entende que se ela traz uma informação dessa é porque está embasada ali em alguma conversa que faz sentido, alguma conversa dos bastidores de fato. Então, se a gente tem o Wilson Lima deixando o governo para tentar uma vaga no Senado, significa que teremos Tadeu de Souza com a caneta do governo na mão por 9 meses. E aí essa disputa em que a gente fala de será que Omar virá? Quer dizer, Omar tá mais do que pré-candidato. Mas será que Davi Almeida vai tentar essa possibilidade? Com o Tadeu tendo essa caneta, ele passa também a ser um nome que... E aí, será que o Tadeu vai liberar essa caneta numa boa assim? Ou ele vai tomar gosto ali e querer ficar um pouco mais tempo e querer conseguir ser eleito daqui a pouco? Enfim, então, esse passo que possivelmente o Wilson Lima dará, que é vir para o Senado, tentar o cargo de senador, pode movimentar bastante aí a política do Amazonas, e a gente continua falando de 2026 Não tem como, né? Agora, teve até campanha eleitoral durante essa inauguração nesse evento, Cíntia, teve uma fala aí acalorada. Na verdade foi lá em Quari mesmo, que a gente teve o prefeito de Quari, Adail Pinheiro, fazendo uma campanha, uma pré-campanha para o senador Omar Aziz. A gente tem imagem disso, vamos ouvir. Você só ouve por uma voz só, as pessoas clamando, dizendo assim: volta Omar, volta para ser governador do Amazonas. E eu quero dizer, senador Omar, que também não é por mim, que também não é pelo nosso município apenas. É claro que aqui eu estou tomando essa decisão, informando o meu povo, a minha cidade, e falando que você é o caminho para desenvolver, voltar a desenvolver o nosso estado. Você, com a experiência que você tem, que é um político de todas as horas, que nunca abandonou os amigos, que segurou em minhas mãos e disse: pode ajudar você a voltar a ser prefeito de Quari. E aqui estou, Omar, sou prefeito de Quari, com a ajuda de Deus, com a sua ajuda. Eu estou decidido pela melhor opção que nós temos no Amazonas para voltar a governar esse estado. Portanto, você será o nosso candidato a governador do Amazonas na eleição do ano que vem. Conte com o nosso apoio, Omar. Vou continuar por você, pelo Eduardo, como vou trabalhar pelo Adail Filho, pela reeleição do Adail para deputado federal, e também trabalhar ou para um outro candidato que nós podemos ter do nosso grupo político, porque você terá, eu não tenho dúvida, o apoio de todos os prefeitos do município do interior. Você terá o apoio de todas as lideranças do interior do Amazonas, independentemente de quem esteja no poder. Você construiu isso, você conseguiu ir, e eu faço parte desse seu grupo, e será um soldado para a sua eleição de governador no ano que vem. Portanto, nosso candidato ano que vem a Senado será uma das vagas, será a nosso candidato ao governador. Estou lançando aqui no Quari. 18 horas. Foi dada a largada, né?
Ouvimos aí o prefeito de Quari, Adail Pinheiro, e ele tá falando que ele lançou Omar Aziz senador Omar Aziz como candidato ao governo do ano que vem, então está lançado oficialmente por Adail. Ele declara também, né, que o município de Quari apoiará então Eduardo Braga para o Senado, para retornar ao Senado, e fala de Omar Aziz. Bom, a gente está vendo que o interior ele vai ter uma participação importantíssima, apesar da gente ver uma movimentação, uma tentativa ali do senador Omar Aziz deixar a cadeira quase que sem disputa, tendo só ele para essa vaga. O fato é que o interior está sendo visitado sim por outros nomes. Manaus também é um terreno que não está ganho, mas que tenta se ganhar aí um espaço, e não dá para subestimar nenhum adversário. A gente tem nomes aí como Maria do Carmo Cefair, que tentou ser vice-prefeita no passado, e ela também tem uma distribuição importante no interior do Amazonas. Então, quando o Quari vem, né, quando o Adail Pinheiro vem demonstrando esse apoio ao Omar, não é à toa. Enfim, eu preciso falar algo que aconteceu agorinha, que na verdade ainda não vi no Diário Oficial, mas eu tenho informação desde de manhã realmente dessa movimentação na Secretaria Municipal de Educação. Fala-se que vai sair o Luiz Gonzaga, que veio depois de Dulce Almeida, que é irmã do prefeito Davi Almeida, ela ficou até ano passado, e aí nessa nova gestão entrou o Luiz Gonzaga, o Ló, e assumiria agora o Junho Mar, né? Vai assumir o Junho Mar, que era subsecretário, tanto na época da Dulce Almeida quanto agora. Ele pertence ali à Secretaria Municipal de Educação. O Valquindar Junho Mar, ele quem deve assumir. Lembrando, ainda não está no diário, mas a gente pode falar para você adiantar essa informação, porque já está rolando aí nos bastidores desde cedo de hoje. E aí o que nós temos sobre a CEMED. Mas se tiver qualquer novidade, eu atualizo você amanhã sobre isso e outras coisinhas também. Maravilha, Blink. Obrigada. Até amanhã. Mais informação para você. Agora 6h33. 18 horas. Continue em 100,7. Daqui a pouquinho você confere aqui no 18 horas que homem é preso acusado de estuprar adolescente em situação de vulnerabilidade social em troca de comida. Isso mesmo, você confere em instantes esses detalhes sobre esse assunto. 18 horas. Muito bem, agora nós vamos para o Rio Negro, né? O Rio Negro encheu 8 centímetros neste sábado e domingo, hein? Hoje está em 26 metros e 3 centímetros no Porto de Manaus. Karime Leão e ouvintes. 18 horas. Olha só, Karime, vamos agora falar sobre um daqueles casos que revolta e dá a causa uma certa indignação. A polícia prendeu um homem acusado de estuprar uma adolescente de 14 anos em situação de vulnerabilidade em troca de comida, Karime. Não, eu não sei nem o que dizer, é uma covardia, é uma monstruosidade, hediondo esse tipo de crime. O homem de 65 anos foi preso em flagrante. E aí foi preso por quê? Favorecimento à prostituição da adolescente de 14 anos e, como você disse, por troca de comida, gente. Bom, o repórter Kenison Paz está acompanhando essa história e volta a conversar ao vivo com a gente aqui no 18 horas. Kenison, esse caso que causa revolta, indignação, dor no estômago, raiva, tudo de uma vez só, ele foi descoberto, inclusive, por causa de uma denúncia anônima, não é isso, Kennedson? Conta mais pra gente. Oi, Karime Leão, muito boa noite novamente pra você, pro Carlão, pra todos que acompanham agora 18 horas aqui na nossa programação ao vivo, na rádio, no YouTube. Então, foi graças ao apoio da população que, inclusive, segundo a nossa Constituição brasileira, Karime, é dever da nossa sociedade proteger as nossas crianças. Isso tá lá no ECA. Então essa é uma das nossas leis, que nós devemos assegurar a segurança das nossas crianças. E a população lá da Rua dos Açaizeiros do Grande Vitória, que inclusive quero elogiar todo mundo do bairro, essas pessoas sabiam da realidade dessa garota. Apenas 14 anos, uma adolescente. A gente fala adolescente devido ao ECA já colocar como adolescente, mas 14 anos, muitas delas ainda são uma criança. E agora você pode imaginar a condição que essa garota vivia. 14 anos, a família completamente disfuncional. Desestruturada, claro. Desestruturada. Os pais também vivendo em situação de vulnerabilidade social.
Isso que foi relatado pela Polícia Civil. E essa garota com apenas 14 anos tinha que ir pra rua para pedir comida dos vizinhos, de alguns familiares, enfim. Ela ia pra rua todos os dias para garantir o sustento, o pão para comer alguma coisa. Deus. Então essa era a realidade dessa garota. E não bastante, não sendo tão chocante a realidade dela, ela ainda se deparou com um monstro que infelizmente ele agiu de uma forma extremamente cruel e brutal. Um homem de 65 anos, gente. Ele acabou usando essa vulnerabilidade da menina, que só queria um pão para comer, só queria algo para matar a fome dela. Ele usou essa dor para causar uma dor ainda maior nela. Ele cometia crimes de estupro e, além disso, ainda filmava tudo. A gente vai ouvir agora o delegado Bruno Fraga, ele que é o delegado-geral da Polícia Civil do Estado do Amazonas, que conta pra gente mais detalhes sobre essa ocorrência. Vamos ouvi-lo. Um crime chocante em que uma adolescente foi localizada dentro de um banheiro em condições subhumanas. Um cidadão de 65 anos pagava para manter relações sexuais com essa adolescente que vivia em situação de extrema vulnerabilidade. Ela foi localizada pela equipe da DEPCA em posição fetal dentro de um banheiro e o pagamento para o sexo foram salsichas. 18 horas. Agora, além de ser extremamente chocante, esse pagamento, a condição em que essa garota estava, o delegado ele não detalhou tanto especificamente. Vou falar para vocês. O local onde essa garota estava, nem animal poderia estar. Era um local completamente insalubre, com um odor terrível, sujo. E essa garota estava lá dentro como se ela fosse o pior dos animais, o pior dos bichos, que ninguém merece colocar tão pouco animal. Ela estava nessa condição. Em posição fetal, né? Ou seja, completamente ela estava desestruturada, em pânico. Imagina a situação, ela estava em pânico ali, segurando os joelhos, desesperada. Agora, Karime, o detalhe, essa garota em toda essa condição insalubre, ela estava segurando uma salsicha para matar a fome dela nesse local sujo. Meu Deus do céu. E a única coisa que ela tinha era aquela salsicha para matar a fome. A gente vai ouvir agora a delegada Juliana Tuma, ela que é titular da delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente, e também traz pra gente mais detalhes sobre esta ação policial que resultou na prisão desse idoso. Vamos ouvir agora a delegada. E depois de muito estabelecer uma relação de confiança com ela, porque ela sequer conseguia falar, ela estava parecendo realmente um animal acuado. Levamos ela para o carro e conseguimos conversar com ela, e ela nos relatou que o último abuso havia acontecido aquela madrugada em troca daquelas salsichas, porque ela estava com muita fome. O hediondejo desse caso é não só pelo favorecimento à prostituição dessa adolescente, mas também pela situação de vulnerabilidade que ela se encontrava, e o fato desse autor, desse suspeito, se aproveitar dessa situação de extrema vulnerabilidade social dessa adolescente. Nós estamos investigando, é importante que se diga, outras vítimas. Nós apreendemos o aparelho dele, já estamos representando pela quebra, então há a possibilidade de outras vítimas em situação de vulnerabilidade que foram favorecidas à prostituição. 18 horas. Agora, existe um projeto de lei também, Karime, pra gente finalizar, um projeto de lei em Brasília que tramita ali na Câmara para poder cadastrar essas pessoas que são predadores de crianças e adolescentes. Sim, para ficar um cadastro nacional, para que né? em todo Isso. lugar, porque assim, Karime, como é que funciona atualmente? Por exemplo, se eu cometo um crime desses aqui no Amazonas e vou para outro estado, no momento que eles pesquisam pelo teu CPF em outro estado, eles não verificam nada. Lá no estado tal, não tá aparecendo nada, nenhum tipo de crime. Só que no estado do Amazonas existe aquela restrição. Então esse é o objetivo, inclusive já passou pela Câmara, já foi analisado pelos deputados estaduais, federais, então isso já está sendo analisado, e é necessário que as leis elas fiquem um pouco mais duras, Karime, para evitar que esse tipo de situação aconteça, né? Sem dúvida alguma. A gente até tratou a respeito dessa lei aqui no 18 horas, a gente mencionou a respeito de quando eles estavam discutindo esse assunto de fazer esse cadastro nacional para que em qualquer cidade que essa pessoa vá, esteja lá o CPF e o crime hediondo que esse ser humano, que essa pessoa cometeu. O importante, a denúncia é válida sim. Disque 100 em qualquer lugar do país. Você disca 100 e pode fazer a sua denúncia anônima. Muito obrigada pelas informações e pela apuração, Kennedson Paz.
Valeu, quem agora 6h40, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus cobram negociações com o governo do Amazonas por pagamentos como Database e o Fundef. É o nosso assunto em instantes. Mix. Hora 6h41, consumidores do interior do estado denunciam cobrança de taxa ilegal na compra com o cartão do auxílio estadual. Procon Amazonas inicia fiscalização ao comércio do interior do Amazonas e constata a prática abusiva, Karine. Olha aí, Carlão, a fiscalização no interior começou esse mês pelo município de Presidente Figueiredo e Anori. Os fiscais foram conferir denúncias enviadas pelos moradores desses municípios. Vamos acompanhar os detalhes agora com a Janaína Araújo. Neste final de mês, a fiscalização está concentrada nas lojas e no comércio do município de Anori. A ação verifica se as regras de proteção ao consumidor estão sendo seguidas pelo comércio local, como explica o diretor-presidente do Procon Amazonas, Jalil Frache. Seguindo a agenda de fiscalização proposta pelo Procon Amazonas no interior do estado, nós estamos agora no município de Anori, realizando uma série de ações, tanto de orientação do comércio como um todo, quanto de fiscalização em agências bancárias, postos de combustíveis e pautas que são sensíveis para a população de Anori e para a população do estado do Amazonas. O Procon reafirma o compromisso de atender o interior do estado e, assim, estamos montando essa agenda com base nas denúncias que têm chegado, com a finalidade de garantir direitos a toda a população do estado do Amazonas. O início das fiscalizações no interior do estado esse mês se deu pelo município de Presidente Figueiredo. Os fiscais estão verificando se as lojas estão prezando pela qualidade dos produtos e serviços e se estão cobrando taxas indevidas aos consumidores. Em Anori, por exemplo, a fiscalização do Procon autuou 7 locais, incluindo agências bancárias, supermercados e postos de gasolina. Nesses locais foi verificado cobrança ilegal de taxas nas compras feitas com o cartão do auxílio estadual. Os comerciantes também foram recomendados que colocassem placas visíveis com os contatos do Procon Amazonas para que os consumidores possam registrar denúncias. Nos supermercados foi dado um alerta sobre o armazenamento correto dos produtos. O Procon lembra que caso as regras não sejam cumpridas, multas e outras punições podem ser aplicadas dependendo da gravidade da infração. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 33 215 4009 ou 0800 092 1512 de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 2 da tarde. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, agora 6h43, você no melhor mix do Brasil. Vamos dar um giro pelo trânsito em Manaus, Karime. Vamos sim, vamos ver por onde anda, vamos saber por onde anda André Meirelles. Boa noite. Trânsito. Boa noite mais uma vez, Karime, Carlão. Olha, Avenida Brasil, Vila da Prata, São Jorge, trânsito com retenção em muitos veículos pela via, o que é considerado normal para o horário. É um horário de pico, né? O trânsito daqui da Avenida Brasil, nesse sentido que a gente fala, centro-bairro, ele já desafoga ali a partir da Prefeitura de Manaus. E aí o trânsito fica livre até o final da Avenida Brasil, próximo ao conjunto Ayapuá, que é aquele cruzamento com a Coronel Teixeira, que a gente fala desse sentido centro-bairro, que volta a ter retenção ali no local para quem vai sair da Avenida Brasil para acessar a Coronel Teixeira, né? Que inclusive depois aí dessa retenção em ambos os sentidos, fica com trânsito livre pelo local. Não há registros de acidente, nem pane mecânica de veículos e nem semáforos inoperantes. Agora a gente traz uma informação importante aqui, Karime e Carlão, que a Prefeitura ia fazer aqui, ia promover, né, hoje uma aula de bike no Velódromo Municipal aqui do bairro Ponta Negra, aqui na zona oeste de Manaus, né? O evento aí que aconteceu hoje, nessa segunda-feira, a partir das 7 da noite, ele foi adiado ou cancelado, na verdade, né? Ele não vai ser feito hoje, vai ser feito somente quarta-feira nesse mesmo horário, Karime e Carlão.
Obrigada pelas informações, André Meirelles. Valeu, André. Agora 6 horas e 45 minutos. Você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, hein? Hoje, dia de protesto do Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus, cobrando do governo do Amazonas as negociações pela data base e também pelo pagamento da terceira parcela do precatório do Fundef, dos professores da Secretaria Estadual de Educação, Karine. Exatamente, Carlão. Segundo o sindicato, a data base venceu em 1º de março e eles receberam um mês sem o reajuste salarial. Segundo eles, até hoje não houve nenhuma conversa com a Secretaria de Educação. A repórter Vanessa Lima tem detalhes sobre o assunto pra gente. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Carlão, Karime, boa noite, ouvintes aqui da Mix. E essa situação está deixando os professores estaduais do Amazonas bastante indignados. Isso porque eles esperam desde o ano passado pelo pagamento da terceira parcela do precatório do Fundef e pelo reajuste salarial que venceu em 1º de março e até agora não foi reajustado. Por isso, o Sindicato dos Professores realizou um ato público de cobrança hoje de manhã na sede da SEDUC para exigir a abertura de negociação da database do reajuste salarial e pelo pagamento da parcela atrasada do Fundef. O coordenador jurídico do Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus, Lambert Melo, conta como foi o ato. Nós esperávamos que a secretária hoje recebesse a diretoria do sindicato e desse início nas negociações da campanha salarial e que nós pudéssemos ter essa perspectiva de conseguir um acordo para que o reajuste salarial fosse pago pelo menos até o final de abril. Infelizmente, a indiferença, o autoritarismo, a intransigência continua imperando no governo do estado e na SEDUC, porque nós não fomos recebidos mais uma vez. Nós, inclusive, no transcorrer do ato público, nós montamos uma comissão formada por membros da diretoria do sindicato e por professores da base que estavam presentes no ato público de hoje, com o objetivo de nós entrarmos na sede da secretaria, irmos até o gabinete da secretária e buscarmos esse diálogo. E de uma forma realmente inesperada e inaceitável, nós não passamos nem da guarita. O sindicato não foi recebido na secretaria e agora novas medidas serão tomadas para que as negociações iniciem, como conta Lambert. Diante disso, nós vamos chamar uma Assembleia Geral Extraordinária para que nessa Assembleia Geral imediatamente a categoria possa dizer o que quer que a direção do sindicato faça a partir de agora. Nós fazemos aquilo que a base determinar. Então, nós vamos convocar a base para vir numa assembleia, vamos debater a situação, a conjuntura, e aí vamos ouvir o que a base quer que seja feito. Os professores estão pedindo o apoio da imprensa para divulgar o ato. O objetivo é que a diretoria do sindicato seja recebida pela secretária e que as negociações comecem o mais rápido possível. Volto com vocês no estúdio. Você está ouvindo 18 horas. Ok, agora são 6 horas e 49 minutos. 18 horas. Economia. Conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar fechou em queda de 0,93%, cotado aos R$5,70. O euro fechou em queda de 1,03% aos R$6,17. E o Bitcoin fechou em queda de menos 1,24% aos R$473.500. E o Bovespa fechou em queda de 0,94% aos 130.661 pontos. Levantamento da Federação da Agricultura e Pecuária
do estado do Amazonas alerta que com a cheia nos próximos meses, os alimentos vão ficar mais caros e escassos. Entre maio e junho pode faltar banana, macaxeira, açaí, cupuaçu, farinha e até o jaraqui nas feiras de Manaus, Carlão. É que as cheias, Karime ouvintes, a cheia e a seca estão mais rápidas, ou seja, com menor espaço de tempo entre elas, e as plantações não têm tempo para se recuperar. Tem lavoura perdida, peixe escapando e produtor sem conseguir transportar o que colhe. É sério a coisa. Com isso, tudo fica mais difícil e mais caro. Por isso, a Federação da Agricultura e Pecuária defende um plano urgente para apoiar agricultores, melhorar o transporte e garantir assim que a gente não fique sem comida na mesa. 6h50 em Manaus. Mix. Olha, a economia do Amazonas teve saldo de mais de 3 mil empregos com carteira assinada em fevereiro, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, Karime. Exato, Carlão. Somente em fevereiro o estado teve quase 28 mil novas contratações, mas no total o número de empregos com carteira assinada no Amazonas no mês de março era de quase 560 mil. E olha só, o resultado foi bem superior ao esperado. Os analistas, inclusive, previam a criação de cerca de 215 mil empregos. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Odineia Araújo. Em fevereiro de 2025, o Amazonas registrou a criação de 3.303 novos empregos com carteira assinada, segundo o levantamento do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgado na última sexta-feira pelo Ministério do Trabalho. No mesmo mês do ano passado, o número de trabalhadores com carteira assinada era um pouco maior, 3.590. De acordo com a economista Denise Kassama, a geração de empregos no Amazonas é reflexo principalmente do bom momento do polo industrial de Manaus. Sempre é uma boa notícia saber que o desemprego está reduzindo, né? Que a gente está gerando mais emprego do que desemprego. E isso é um reflexo pelos números aqui, principalmente do polo industrial de Manaus, que está produzindo bastante, bateu recorde de produtividade no ano de 2024 e continua produzindo bastante, né? E isso reflete a economia como um todo, porque o polo industrial de Manaus, ele nada mais é que um grande produtor de bens finais, televisores, aparelhos de som. Este ano, somente em fevereiro, o Amazonas teve 27.922 contratações e 24.619 demissões. No total, o número de empregos com carteira assinada no Amazonas no mês de fevereiro, somando com os meses anteriores, foi de 558.373. No restante do Brasil, o número de empregos com carteira assinada aumentou em 432 mil vagas em fevereiro de 2025, o maior número já registrado na série histórica do CAGED. Mas mesmo assim, os números do Amazonas são bem maiores. Os quase 560 mil empregos mantidos em fevereiro foram superiores ao esperado, já que os analistas previam a criação de cerca de 215.300 empregos. A economista Denise Kassama ressalta que o aquecimento na produção do polo industrial de Manaus é resultado de melhorias na economia do país como um todo. Então, se ele está produzindo bastante, é porque está tendo demanda no país de uma forma geral. Está tendo demanda porque as pessoas estão empregadas e estão tendo renda. Então, isso é uma coisa boa para a economia de uma forma geral, e aqui no caso do Amazonas também. O polo industrial, para ele produzir mais, ele gera mais emprego e portanto, gera mais renda para a economia. Ou seja, vai haver mais consumos de bens e serviços, né? E aí, nessa esteira, se o industriário está tendo renda, ele está consumindo, está demandando mais coisas do comércio, está demandando mais coisas do setor de serviços. Em todo o país, mais de 2,5 milhões de pessoas foram empregadas com carteira assinada em fevereiro desse ano. Odineia Araújo para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. 6h54 e a Petrobras anunciou a redução de 17 centavos no preço do litro do diesel a partir de amanhã, 1 de abril, 1º de abril. Mas a realidade do preço dos combustíveis aqui no Amazonas continua bem diferente. O litro do etanol no estado, por exemplo, é o mais caro do Brasil, Karime. Pois é, Carlão, enquanto o preço do diesel finalmente cai com uma redução aí de 4,6% anunciada pela Petrobras, o litro de etanol aqui chega a R$ 5,48. E a gente sabe, quem acaba pagando essa conta é sempre a gente, né? O consumidor. Vamos chamar novamente a repórter Vanessa Lima, que traz mais detalhes a respeito dessa situação. Boa noite, Vanessa. A partir desta terça, dia 1º, o diesel fica mais barato nas refinarias. A Petrobras anunciou uma redução de 4,6% no preço médio do litro do combustível, que agora passa de R$ 3,72 para R$ 3,55. Essa queda de 17 centavos por litro é a primeira sob o comando da nova presidente da estatal, Magda Chambriard. Segundo a própria Petrobras, desde dezembro de 2022, já é uma redução acumulada de quase 30%. Ou seja, o preço está bem mais baixo quando a gente compara com os últimos anos. E isso pode sim refletir no preço final de muita coisa, principalmente para quem depende desse combustível no dia a dia, como o transporte de alimentos e mercadorias. Só que enquanto o diesel cai, o etanol só sobe. A realidade aqui no Amazonas é outra. Uma pesquisa da Agência Nacional do Petróleo mostrou que o nosso estado tem o maior preço médio do litro de etanol do país, R$ 5,48 por litro. Para você ter uma ideia, enquanto em São Paulo o litro caiu para R$ 4,17, aqui está bem mais caro. E é isso mesmo, depois da ANP mostrar que o preço do etanol caiu em 18 estados brasileiros, no Amazonas, nada de alívio. Em Rondônia, por exemplo, o preço subiu para R$ 5,39 e a gente aqui continua pagando mais caro. A maior queda da semana foi na Bahia, onde o litro foi para R$ 4,65. Mas aqui no Amazonas, o litro continua nas alturas. Ou seja, é um cenário misto: diesel mais barato e etanol nas alturas. Para quem usa diesel, é uma vitória. Para quem abastece com o etanol, ele continua pesando no bolso. Vamos ver agora se esse novo preço do diesel vai mesmo fazer diferença para a população ou se a redução vai parar apenas nas refinarias. E enquanto isso, a gente segue acompanhando o preço dos combustíveis. Vanessa Lima, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, em como adiantamos aqui no 18 horas, começou a valer hoje o reajuste nos preços dos medicamentos. O ajuste médio permitido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos é de 3,83%, Karine. Pois é, Carlão. No entanto, os medicamentos são separados em diferentes grupos e os fornecedores de medicamentos, incluindo fabricantes, distribuidores e lojistas, podem ajustar da seguinte forma. Vamos lá, nível 1, alta máxima de 5,06% para medicamentos com alta concorrência no mercado. Nível 2, alta máxima de 3,83% para os medicamentos com média concorrência no mercado. E nível 3, alta máxima de 2,60% para os medicamentos com baixa ou nenhuma concorrência no mercado. Olha só, para o aumento ter validade, as empresas farmacêuticas devem apresentar o relatório de comercialização para a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Agora são 6 horas e 58 minutos. Você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. 18 horas. Esporte. Pegar o nosso giro esportivo, a gente começa assim, olha, vaga no grupo do Flamengo no Mundial de Clubes está em aberto, hein? A FIFA estuda fazer um jogo extra entre América do México e Los Angeles Futebol Clube para definir quem entra no lugar do Leão, que foi excluído por problemas administrativos, hein, Karime? Exato, o Leão saiu por ser do mesmo grupo empresarial que o Pachuca, o que é proibido pela FIFA. A partida extra ainda depende de uma decisão do Tribunal Arbitral
arbitral do esporte marcada para o dia 23 de abril. Enquanto isso, o Flamengo segue esperando para saber quem será o seu adversário no grupo D. Olha lá, Mano Menezes não resistiu, hein? Depois da derrota por 2-0 pro Fortaleza na estreia do Brasileirão, o Fluminense demitiu o técnico na madrugada de domingo. A pressão estava grande, a diretoria decidiu mudar o comando logo de cara, Karine. Exato, Carlão. A gente tem aqui uma última informação. Sim, o André Meirelles, no trânsito, está pedindo pra gente chamá-lo. Ele tem informações atualizadas agora do que está acontecendo no trânsito de Manaus. 6h59. André, pode falar com a gente? Trânsito. Isso mesmo, Karime, Carlão. Olha só, a gente traz informações aqui do que está circulando nas redes sociais de um vídeo que mostra uma manifestação de motociclistas ali por aplicativos que estavam ali nas proximidades da Avenida Efigênio Salles com a Rua Rio Preto, próximo ao Açaí Atacadista. De fato, estava realmente acontecendo ali uma pequena manifestação de alguma parte desses motoristas por aplicativos que estão pedindo reivindicação de algumas melhorias do próprio aplicativo, né? Não tem nada a ver com outra coisa de prefeitura de mobilidade urbana, assim, somente mesmo reivindicações do aplicativo. E por isso também as informações que a gente recebe nesse momento, a gente deu entregar aqui, é de que eles saíram ali da Avenida Efigênio Salles e estavam indo em direção nas proximidades do Amazonas Shopping, ali próximo ao McDonald's, onde eles iriam se reunir, mas não tem nada confirmado ainda. A gente vai continuar acompanhando e mais informações, claro, a gente traz amanhã aqui no 18 horas. Muito obrigada, André Meirelles. Boa noite. 18 horas. 7 em ponto. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O Brasil lembrou hoje o aniversário do golpe militar que começou em 1964. O movimento, que começou com o apoio da maioria da população, conduziu o país para a sua mais longa e brutal ditadura. Foram dias de trevas vividos no país, marcada pela supressão de direitos constitucionais, marcados pela censura e por uma sistemática perseguição, criminalização e repressão a pessoas contrárias ao regime. Chamada de ditadura civil-militar brasileira, deve ficar na memória do país para reforçar todo dia o valor da democracia, para que a ditadura nunca mais se repita e que essa data seja lembrada apenas para a lamentação de um passado sombrio e que a luta pela democracia e a liberdade nunca acabe. 18 horas. 7-1, hein, Karime? Boa noite, gente. Obrigada pela companhia. Um beijo. Até amanhã. Tchau. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.